Bem, pessoal, vamos falar então sobre as modalidades do ato e do negócio jurídico. Já estamos com o reingresso do Paulo, da Janilda, do Zé Raimundo, da Dani. E este é um tema bastante interessante, vocês vão gostar bastante dele, né? Eu estava falando para vocês que nós temos atos e negócios jurídicos os mais diferentes possíveis, né? E com relação a esses atos, a esses negócios jurídicos, devem ser observados os requisitos ou pressupostos. Se apenas um desses pressupostos não estiverem presentes, o ato ou negócio jurídico será considerado inválido. Se todos os pressupostos estiverem presentes, o ato ou negócio jurídico será considerado válido. A ausência de um dos pressupostos gera uma sanção civil, uma pena civil, que é a pena de nulidade do ato ou do negócio jurídico. Pois bem, quando se fala em ato ou negócio jurídico, nós temos que ter em conta um outro aspecto que é bastante significativo, que é o aspecto que diz respeito às modalidades do ato ou do negócio jurídico. Todo negócio jurídico, seja um contrato, seja um negócio com anuência de terceiro, ou seja ainda um testamento, isto é, um negócio causa-mortes, ele tem elementos que são essenciais a ele. Então, tomando por base o contrato de compra e venda, nós temos os elementos essenciais da compra e venda, que são os do artigo 104 e outros que, eventualmente, a lei dispuser. Na compra e venda, nós temos os mesmos pressupostos do artigo 104, agentes capazes, objeto lícito e forma prescrita não proibida pela lei. Mas nós temos, fundamentalmente, 3 elementos que são essenciais a qualquer compra e venda. Que elementos são esses? São eles: a res, isto é, a coisa; precium, isto é, o preço, que é pago pelo comprador; e, por fim, consensus, isto é, o consentimento. Percebam vocês que, se vocês compararem o 104, que a gente conversou na aula de pressupostos do ato de negócio jurídico, com os elementos essenciais da compra e venda, que são esses 3, vocês verão que há muito pouco a se acrescentar entre o que diz o artigo 104 e os elementos essenciais da compra e venda. Por quê? Os elementos essenciais da compra e venda são res, a coisa; precium, o preço; consensus, o consentimento. Ora, o artigo 104 fala que são requisitos do negócio jurídico agentes capazes. O comprador e o vendedor têm que ter capacidade, nos termos que vocês aprenderam no semestre passado, isto é, discernimento, compreensão para celebrar atos e negócios jurídicos. O segundo objeto, lícito. O objeto lícito na compra e venda, de um lado, é a res, que eu acabei de colocar aqui. O vendedor ele tem a obrigação de entregar ao comprador ou uma coisa móvel ou uma coisa imóvel. Coisa móvel e coisa imóvel exatamente da maneira que explicamos no bimestre que se encerrou, quando conversamos sobre objeto de direito. Há determinadas coisas, no entanto, que têm circulação proibida ou restrita, como é o caso de substâncias entorpecentes, as drogas.
Então, neste caso, o objeto não será, nesse tipo de contrato, um objeto lícito, via de regra, a não ser que seja um contrato de uso restrito para laboratório farmacêutico, por exemplo, para manipular aquela droga para elaboração do medicamento. É uma possibilidade. Via de regra, as pessoas não podem celebrar contratos que tenham por objeto drogas, porque isso viola a lei de drogas, é inclusive considerado crime. Por outro lado, também é objeto do contrato o precium, o preço que o adquirente ou comprador pagará pela coisa que lhe será entregue pelo vendedor. Percebam vocês que, por se tratar de um acordo, o negócio jurídico, em regra, não é sempre assim, mas em regra, gera obrigações para ambas as partes. É aquilo que eu falei com vocês, que se chama negócio jurídico bilateral quanto às obrigações. Assim, o adquirente tem a obrigação de pagar o preço. Olha lá o preço. Pagar o preço. E o vendedor tem a obrigação de entregar a coisa. Olha lá a res. Então, res e precium integram a ideia de objeto. Só que a entrega do precium, do preço, é feita pelo adquirente na compra e venda. A entrega da res, da coisa, é feita pelo vendedor na compra e venda. Bem, por que eu falei isso para vocês? Porque esses são os elementos essenciais da compra e venda. Esses elementos essenciais, se presentes, fazem com que o negócio seja considerado puro, no sentido de que nele há apenas os elementos essenciais que são da natureza do negócio. Quais são os elementos essenciais da natureza do negócio? Sempre serão os pressupostos do 104 do Código Civil, que a gente já conversou. Agentes capazes, objeto lícito, forma permitida ou não proibida pela lei. Mas eu posso ter outros elementos que são considerados essenciais segundo o tipo contratual, segundo o tipo negocial. Bom, eu acabei de falar para vocês que na compra e venda os elementos essenciais são res, coisa, precium, preço, consensus, consentimento. Percebam vocês, então, que a compra e venda não foge muito do caminho do artigo 104. No entanto, eu posso ter outros elementos que não são da natureza da compra e venda e que modificam o regime da compra e venda para aquele acordo que as partes fixaram. Esses elementos não são elementos essenciais à natureza do negócio. Eles são chamados de elementos acidentais. Os elementos acidentais, eles modificam, eles modulam o ato ou o negócio jurídico. Por isso o nome modalidades do ato e do negócio jurídico. Bom, então, fala-se em modalidades do ato ou do negócio jurídico quando há algum elemento acidental da natureza do negócio, ou seja, quando algum elemento está além dos elementos essenciais. A matéria não é difícil se vocês atentarem para o fato de que na compra e venda eu tenho aqueles 3 elementos essenciais e eles praticamente estão integrados no artigo 104. Na doação, que é outro negócio jurídico que eu já expliquei para vocês por cima para falar de teoria do negócio jurídico, quando as aulas ainda eram presenciais, eu tenho um acordo que tem que conter
os pressupostos do artigo 104. Agentes capazes que são, de um lado, o doador, do outro lado, o donatário. Objeto lícito, isto é, objeto que pode circular no mercado jurídico, no comércio jurídico. Pode ser, em princípio, qualquer bem móvel ou imóvel. Se o objeto for ilícito, ele não pode circular. E a forma, que será aquela estabelecida pelas partes, a menos que a lei estabeleça alguma. Então, eu posso ter doação tanto de bens móveis, quanto doação de bens imóveis. Percebam vocês que na doação eu também não tenho outros elementos essenciais além desses. A doação, então, não trabalha com res, pressum e consensus. A doação só trabalha com res, a coisa que o doador se obriga a entregar ao donatário, e o consensus, que é o acordo entre o doador e o donatário sobre a celebração do contrato de doação. Bem, os elementos acidentais, então, eles têm a função de modificar aquilo que seria da natureza do negócio jurídico. E a esses elementos acidentais, podemos falar de modalidades do ato e do negócio jurídico. Quais são as modalidades do ato e do negócio jurídico? São elas a condição, o termo e o encargo. Condição, termo e encargo. Vamos, então, rapidamente verificar o que diz o início daquele quadro sinótico que eu tenho no capítulo 35 do meu curso, que está aqui. Condição diz respeito a um evento futuro e incerto. Gravem essa distinção que está na primeira linha. Essa distinção é o que faz com que a condição não seja igual ao termo e com que o termo não seja igual ao encargo. A condição diz respeito a um evento futuro e incerto. Já o termo diz respeito ao evento futuro e certo, enquanto que encargo diz respeito a uma tarefa, a uma obrigação de fazer, que não é da natureza do negócio jurídico que está sendo analisado, mas acaba sendo inserida como tarefa naquele negócio jurídico. Então, condição, termo e encargo são elementos acidentais do negócio jurídico, quando não são elementos essenciais. Eu posso ter uma dessas hipóteses como elemento essencial, Senise? Pode. Mas na compra e venda e na doação, que são os dois exemplos que estou trazendo para vocês, então, na maioria dos negócios jurídicos, podemos dizer, condição, termo e encargo não são elementos essenciais, são elementos acidentais. Vamos falar, primeiramente, sobre o termo, que é o mais fácil. Está aqui no meio. Termo, ele é evento futuro e certo. Como evento futuro e certo, termo é o acontecimento que irá ocorrer. Normalmente, o termo ele é fixado por data. Assim, por exemplo, o termo de início do contrato será 2 de junho. Percebam vocês que o negócio jurídico foi celebrado, mas há um elemento acidental que faz com que ele só tenha validade a partir de 2 de junho, isto é, no futuro. Outro exemplo,
eu vou pagar a minha prestação todo dia 10. Nos contratos de compra e venda a prazo, existe termo de pagamento de cada prestação. Então, se o contrato é de compra e venda com 10 parcelas a serem pagas em cada dia 10 de cada mês sucessivamente, eu tenho termos de pagamento que estão previstos no contrato de compra e venda. Embora a compra e venda, por natureza, ela não tenha parcelamento. Então, a compra e venda parcelada é uma compra e venda que está sujeita a uma modalidade do negócio jurídico que se chama termo, quando ela fixar a data, isto é, o evento futuro e certo para o pagamento das prestações. Assim, na compra e venda a prazo, com data definida para pagamento de cada parcela, há o número de termos equivalente ao número de prestações. Se eu tenho 10 prestações, terei 10 termos. Essa ideia de termo é uma ideia bastante interessante porque facilita o negócio jurídico a ser realizado. Percebam vocês que o termo, então, é um evento futuro e que ocorrerá. Termo pode ser indicado por meio de data, como eu falei para vocês. É o mais comum. Não se confunde, no entanto, termo com prazo. Termo é diferente de prazo. Por que termo é diferente de prazo? Termo, como evento futuro e certo, ele não se confunde com o prazo, que é o decurso de tempo, o período de tempo entre uma data, vamos chamá-la de termo inicial, e outra data, vamos chamá-la de termo final. Já falei que termo é o evento futuro e certo, então termo corresponde ao acontecimento que irá ocorrer. Normalmente é indicado por data. Então, se eu tenho um contrato celebrado no dia 2 de junho de 2020, dizendo que a primeira parcela será paga no dia 10 de junho de 2020 e as demais 23 parcelas, então o contrato de 24 parcelas, será pago no dia 10 de cada mês, sucessivamente, eu terei 24 pagamentos realizados no dia 10 de cada mês. A data de pagamento para ocorrer o pagamento é o termo. Então, quantos termos finais eu terei em relação ao termo inicial, que é 2 de junho? 24 termos, porque terei 24 pagamentos de prestação. Percebam vocês, o período de tempo entre a celebração do contrato, 2 de junho, e a data ou termo de pagamento da primeira prestação, 10 de junho, é o prazo. Então, qual que é o prazo que eu tenho para pagamento? De 2 a 10 de junho. É esse período de tempo. Já o termo não se confunde com o prazo, porque o prazo é o período de tempo. O prazo, então, abrange vários dias, várias datas, enquanto o termo diz respeito a uma data, a um evento futuro e certo. Então, o termo inicial, neste exemplo nosso, 2 de junho de 2020. O termo final para que se pague a primeira prestação, 10 de junho de 2020. Ah, e a segunda prestação, Senise? Termo inicial do contrato, 2 de junho de 2020.
Termo final para pagamento da segunda prestação, 10 de julho de 2020. Terceira prestação, termo inicial, que é o do contrato, 2 de junho de 2020. Termo final da terceira prestação, 10 de agosto de 2020. E assim por diante. Então, não se confunde termo e prazo. Isso é muito importante também, porque o prazo ele é importante para a contagem de prazos processuais, para a contagem de prazos civis. Vamos dar uma noção disso para vocês. Como é que se conta prazo no direito de maneira geral? Há algumas exceções que vocês verão no curso. O prazo, ele se conta da seguinte maneira. O termo inicial, ele é chamado de marco zero. Isso significa que o termo inicial não se conta. O primeiro dia da contagem do prazo é o primeiro dia útil seguinte. O primeiro dia útil seguinte é o dia 1 da contagem do prazo. Então, na contagem de prazo, não se inclui o termo inicial, mas se inclui o termo final. O termo final é incluído na contagem do prazo. Então, vamos falar em prazo de 3 dias, sendo o termo inicial uma segunda-feira. A segunda-feira é o marco zero. Ela não se conta. Então, o primeiro dia será na terça-feira. O segundo dia será na quarta-feira. O terceiro dia é o termo final, que se inclui na contagem do prazo. Então, na prática, o prazo terá como termo final, segunda não se conta, terça, primeiro dia, quarta, segundo dia, quinta, terceiro dia, na quinta-feira. Lembre-se, na contagem do prazo, não se conta o termo inicial, que é chamado de marco zero, e se conta o termo final. Bem, feita essa diferença entre prazo e termo, fica claro como é importante saber sobre o que é termo e também saber qual é a ideia de contagem do prazo. O termo inicial, lembrem-se, é o marco zero e o termo final é o último dia do prazo contado. O termo inicial tem um outro nome em direito civil ainda. Ele também se chama de termo suspensivo. O termo final, ele também pode ser chamado de termo resolutivo. Vamos explicar um pouquinho o que é termo suspensivo e o que é termo resolutivo. Já falamos que termo é um evento futuro e certo. Professor. Pois não, Dani? Professor, posso fazer uma pergunta antes de você iniciar, rapidinho? Posso. Quando você faz uma compra e você vai no local, eles falam que você tem um prazo de 7 dias, né? Para devolução, para troca, essas coisas. Começa a contar do dia da compra ou do dia posterior, como aqui, por exemplo, num prazo? Exatamente da forma que eu falei para você. Então, vamos supor que você fez uma compra pela internet e o produto chegou à sua casa, vamos supor, no dia 10 de maio. Não, 11 de maio, uma segunda-feira. Tá? 11 de maio. Você tem 7 dias para devolver o produto, exercendo algo que o Código de Defesa do Consumidor chama-se de direito de arrependimento. Então, na venda à distância, o consumidor pode simplesmente se arrepender do que adquiriu e tem 7 dias para devolver o produto
e obter de volta aquilo que pagou por ele. Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Como é que são contados os 7 dias? Vamos lá. Dia 11 de maio foi o dia que o produto chegou à sua residência. E você, quando recebe o produto, está confirmando isso. Bem, 11 de maio é o termo inicial, é o marco zero. Então, a contagem se inicia no primeiro dia útil seguinte. Vamos lá. 12 de maio, terça-feira. 13 de maio, quarta-feira. 14 de maio, quinta-feira. 15 de maio, sexta-feira. 16 de maio, sábado. 17 de maio, domingo. 18 de maio, segunda. Inclui-se o último dia na contagem. Então, até o final do dia 18 de maio, é o dia em que você pode exercer o direito de arrependimento. Se o termo final, perdoe-me, coincidir com sábado, domingo ou feriado, prorroga-se isso para o primeiro dia útil seguinte. Toda vez que o início da contagem do prazo cair num sábado, domingo ou feriado, ou terminar num sábado, domingo ou feriado, há prorrogação legal para o primeiro dia útil seguinte, a não ser que a atividade desenvolvida também ocorra aos sábados, que é o caso do que ocorre com a chamada semana inglesa, que é aquela semana onde o empregado trabalha 44 horas e não 40. Tá? Então, aí neste caso, nós temos a ideia da semana inglesa. O sábado é o meio período de trabalho. Mas, se não for dessa maneira, sábado, domingo e feriado não são contados quando eles estão no primeiro dia ou quando estão no último dia da contagem, prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte. Tá bom? Então, peraí, só um minutinho, Zé, deixa eu só acabar aqui minha dúvida. Então, quando você fala em prazo, geralmente existe um marco zero, mas quando eu falo assim, a partir, por exemplo, assim, o prazo, você tem 7 dias a partir da data do recebimento, aí a data do recebimento conta, é isso? Aí já não é marco zero. Não, Dani, é o marco zero. Sempre terá o marco zero, então, para prazo. Sempre. Sempre, tá. Exceto quando a lei expressamente afastar isso. A regra da contagem de prazo é esta. Tá? O termo inicial é o marco zero. Tá? Eu estou perguntando porque eu trabalhava na imobiliária da minha tia e a minha prima vivia brigando comigo porque ela ia fazer a contagem de alguma coisa de prazo lá dos inquilinos e eu nunca contava a primeira data, porque eu sempre imaginei que a primeira data não se conta, né? Seria o marco zero. E ela falava que não, que conta desde a data e tal. Então a gente sempre brigou muito por causa disso. Aí eu falei, que bom que o professor está esclarecendo a minha dúvida, então. E você intuitivamente acertou. Que bom. Porque eu falei assim, olha, eu fui numa loja, eu comprei hoje às 8 horas da noite. Como é que eu começo a contar um dia útil às 8 horas da noite? Para mim, esse dia útil começa das 8 de hoje para as 8 de amanhã, tem que dar 24 horas. Então, o primeiro dia não conta, só a partir do segundo. A contagem em dias é exatamente desse jeito que eu falei para vocês. A contagem em horas ela é diferente, tá? A contagem em horas ela é mais utilizada para fins processuais, tá? E aí ela se conta hora a hora. É um pouco diferente. Normalmente a contagem é feita em dias, tá? Pelo que dispõe a nossa legislação. Tá, obrigado. Alguém mais estava querendo fazer uma pergunta que eu vi um professor aí. Quem foi? Foi eu, professor. Pois não. Fale, Zé Raimundo, tudo bem? Então, mas a Dani já falou que eu ia falar, e era a respeito disso mesmo. Geralmente, quando eu conto o dia também, assim, o recebimento, eu começo a contar do dia seguinte. Mas entendeu? Mas é o adequado. Então, intuitivamente, isso também está correto. De uma forma, assim, no senso comum, né? Agora que eu vim entender o termo aí que o senhor falou,
Sim. Eu fazia isso, mas no senso comum. Agora não, agora que eu já estou tendo a explicação, né? No caso mais lógica, aí eu já É, vou mais fazer com mais firmeza ainda, né? isso, No porque aí tem a caso. explicação jurídica, que é muito importante, Isso, né? entendeu? Exatamente, exatamente. Agora ficou mais claro ainda. E a questão do termo ainda ficou mais claro ainda. Que bom, que bom. Se vocês pegarem aquele exemplo que eu falei há pouco, que o contrato apenas terá vigência a partir de 2 de junho, nós temos, da data em que as partes celebram o contrato até a data em que esse contrato entra em vigor, um período de tempo, que é prazo. E o termo inicial da contagem desse prazo é a data efetiva da celebração do contrato, que é o marco zero. E o termo final deste prazo para que o contrato tenha a sua vigência é o dia da entrada em vigor desse contrato. No caso do exemplo que estou dando para vocês, 2 de junho. Neste caso, fala-se em termo suspensivo. Quando o ato ou negócio jurídico ainda não está em vigor, mas se sujeita ao evento futuro excerto indicado pelas partes, e que é, via de regra, uma data, fala-se em termo suspensivo dos efeitos do ato ou do negócio jurídico. Posso ter, no entanto, a situação inversa. O ato ou negócio jurídico já está em vigor, porém fixa-se um termo para extinção do contrato. Aí o termo não é suspensivo dos efeitos do contrato. Aí o termo será resolutivo do contrato, porque dará fim ao contrato. Então, o termo suspensivo, anotando aqui para vocês, ele suspende os efeitos do ato ou negócio até ocorrer o evento futuro excerto. Já o termo resolutivo extingue os efeitos do ato ou negócio com o advento da data. Isto é, do evento futuro excerto definido pelas partes. Bem, essas eram as observações sobre termo. Para terminar a aula de hoje, que estamos apenas com 7 minutos, vamos falar sobre o encargo. O que é encargo? Voltando ao nosso quadrinho. Percebam vocês aqui. Falamos que o termo é futuro, evento futuro excerto, e que o evento ele pode depender do quê? Do arbítrio das partes. Então, as partes elas podem fixar que o evento só tenha efeitos a partir de alguma data no futuro, termo suspensivo, ou pode fixar que esse evento deixará de ter efeitos extinguindo-se, que é o caso do termo resolutivo. Então, o termo diz respeito ao evento futuro incerto, e o evento futuro incerto pode depender do que as partes fixarem. O termo ele não suspende não suspende a aquisição do direito. Esse dado é muito importante quando falarmos de condição no início da aula que vem. Tá? O termo não suspende a aquisição do direito. Vou explicar isso melhor quando falarmos de condição no início da aula que vem. Vamos olhar para o encargo agora. O encargo é bem facilzinho. O encargo é uma obrigação de fazer. Então, é uma tarefa que se coloca para que uma das partes venha a realizá-la, que não é da natureza daquele ato ou daquele negócio jurídico. Essa obrigação de fazer, ela, via de regra, não impede a transmissão do direito. Vou explicar para vocês justamente com a situação que é a mais comum
para se explicar encargo para aluno de primeiro ano e de segundo semestre. Tá? Vamos falar da doação. A doação, analisando os pressupostos do artigo 104 do Código Civil, ela deve se realizar entre agentes capazes, como eu falei há pouco, no início da aula. De um lado, o doador, do outro lado, o donatário. Devem ser pessoas capazes. A doação deve ter objeto lícito e deve observar a forma prescrita por lei. E quando a lei não impuser determinada forma, ela pode ser feita mediante a forma livremente estabelecida pelas partes. Na doação, há apenas 2 elementos essenciais: a res e o consensus. Isto é, apenas a coisa que é doada pelo doador ao donatário e o consenso, que é o acordo, porque sem acordo não há negócio jurídico. Assim, não há obrigação nenhuma para uma das partes. O donatário não tem obrigação na doação. Por isso que fala-se que a doação é negócio jurídico unilateral, porque gera obrigação apenas para o doador, que é a obrigação de entregar a coisa. Essa é a ideia de elementos essenciais da doação. Mas eu posso ter na doação um elemento que não é da natureza dela, que é o que ocorre na chamada doação onerosa ou doação com encargo. Está aí no nome, hein? Doação onerosa ou doação com encargo. Então, o que é o encargo? É uma tarefa. Essa tarefa é dada a quem? Ao donatário. O donatário terá que cumprir uma tarefa no encargo. O donatário cumprirá uma tarefa. Na doação com encargo, eu tenho uma ideia que não é típica do contrato de doação, porque o donatário não tem obrigação nenhuma, mas na doação com encargo ele passa a ter. Um exemplo muito constante em manuais, em cursos de direito civil, é o exemplo do doarei um terreno para que você construa nele um hospital. Ou doarei um terreno para que você preste uma homenagem a uma pessoa que veio a falecer nesse terreno. São exemplos muito comuns. Percebam vocês, o doador doará o terreno. Esta é a obrigação dele. E assim que doar o terreno, o donatário construirá o hospital. Na doação com encargo, há um elemento acidental, que é fazer com que o donatário tenha que realizar uma tarefa que não é elemento essencial do contrato de doação. Ou seja, a doação não suspende a aquisição do direito. O doador efetivamente transmitirá o terreno para o donatário, a menos que as partes exponham em outro sentido. Mas, se as partes não dispuserem em outro sentido, a ideia é a doação com encargo. O doador tem que cumprir a obrigação de transferir o terreno. Então, o donatário já assumiu a propriedade, a titularidade do terreno. A doação não suspende a aquisição do direito do donatário, mesmo que ele tenha um encargo a cumprir. E o donatário, então, terá que cumprir este encargo. Se não cumprir, o doador poderá fazer alguma coisa? Apenas pedir a extinção do contrato. Ele terá que falar do descumprimento da obrigação do donatário. Bom, pessoal, essas eram as observações para hoje. Até a próxima oportunidade. Estamos com menos de 1 minuto para a nossa live terminar. Terminamos, então, termo e encargo. Tá? Um bom dia para todos. Cláudio, professor. Estou às ordens para outras considerações. Tchau. Cláudio, professor. Obrigado, professor. Bom dia, professor. Bom dia, professor. Professor, não dá...
Não. Quanto eu te perguntei, não só eu, o senhor falou que a média do senhor foi 6 para todos.